quer que você esteja. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. E vamos ler do versículo 12 em diante. Vamos falar sobre a importância da aspersão, a importância do sangue de Jesus no momento da ceia, no momento da nossa vida, quando nós aceitamos o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículos 12 até o 29. Mesmo assentados como os irmãos estão, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, antes que o buscou diligentemente com lágrimas. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: amém. Meus irmãos, que coisa interessante esse texto de Hebreus. O escritor da carta, da epístola, os Hebreus, embora não se tenha uma definição de quem escreveu, muitos acham que foi o apóstolo Paulo. E o viés da carta ele é muito parecido com como Paulo escrevia, mas costumeiramente se diz que não foi Paulo quem escreveu. E nesse momento ele está discorrendo sobre uma exortação à santidade, mas também trazendo vários preceitos. E o importante é quando ele fala a respeito de Jesus, o mediador de uma tremenda aliança. E ele fala que o sangue de Jesus, que foi aspergido. Interessante, irmãos, que essa expressão da aspersão
ele toma emprestado lá do livro de Êxodo, quando Moisés orienta o povo a aspergir com uma esponja o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. E aquela aspersão significava quase que ungir, quase que molhar de uma maneira simbólica, para que aqueles que pudessem observar vissem aquelas gotículas de sangue. E agora, Jesus, na realidade, na cruz, ele não teve o seu sangue derramado de forma a aspergir, mas teve o seu sangue derramado pelas cruentas dores ou macerações que causaram os ferimentos no seu corpo. E então o sangue escorria. Mas aqui o escritor bíblico diz assim, que esse sangue da aspersão. E aí ele está escrevendo aos hebreus, e nós entendemos os hebreus como lá, o povo que descende de Abraão, aquele que saiu do outro lado do rio, e passou, e veio, conheceu toda a terra, e o povo que dele originou ficou escravo no Egito por 430 anos. E este povo, então, com mão forte de Deus, foi tirado da escravidão. Mas na noite que marcou a soltura, que nós chamamos de Páscoa, que foi a noite em que o anjo passou por cima, e o anjo identificou as casas que estavam aspergidas pelo sangue. E agora, então, o escritor bíblico está pegando essa expressão e discorrendo, e nos falando da importância disso, da importância do sangue de Jesus. Ele vem falando antes sobre seguir a paz com todos, isso é um dever nosso. Ele vem falando para que nós possamos tirar a raiz de amargura que possa penetrar no nosso coração. E ele diz que aqueles que deixam a raiz de amargura entrar, aquilo causa um mal tão grande, não só a pessoa fica adoentada, mas como a pessoa fica tão amargurada que aquilo traz um envelhecimento. A raiz de amargura, ela penetra profundamente. E o escritor bíblico está falando sobre isso. Está falando sobre a seriedade daquilo que Deus nos dá. E aí ele traz o exemplo de Esaú. Quando Esaú, chegando e com muita fome, vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas que Jacó prepara. Vejam que ele diz que nós não devemos ser negligentes como Esaú, que mesmo depois disso não se arrependeu, mas teve um remorso e chorou amargamente quando ele for ao seu pai pedindo para o pai o abençoar. E Jacó o abençoa. Não, na verdade era o Isaac, né? O Isaac o abençoa, mas a bênção dele já não era a bênção do filho primogênito, porque ele tinha perdido, ele tinha vendido. E ele vai discorrendo até chegar no momento em que ele fala do sangue aspergido de Jesus. Que Jesus nos comprou por meio de uma nova aliança. É interessante isso, irmãos, quando nós partilhamos desse momento, comemos do pão, bebemos do cálice, e fazemos isso em memória do sacrifício de Jesus. E aí a importância que eu quero chamar a igreja sobre a questão do sangue. Interessante meus amados, que a Bíblia sempre vai falar para nós que no sangue há vida. Aquela morte de Jesus, nos substituindo naquela cruz, no seu sangue derramado, e que o escritor bíblico chama de aspergido, nele estava a vida que nos traz a vida. Eu quero que você volte as páginas da sua Bíblia para Levítico, capítulo 17, versículo de número 11. Levítico 17, versículo de número 11, diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Portanto, meus irmãos, quando Jesus morreu e teve o seu sangue derramado, aspergido, no sangue de Cristo havia a vida que hoje nós temos.
Por isso que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida no sangue derramado por Jesus. No sangue de Jesus Cristo está a nossa vida com Deus. Porque à medida em que nós recebemos a aspersão deste sangue sobre nós, nós passamos a ter uma nova vida. Aquele, pois, que está em Cristo é uma nova criatura. Nós passamos a ter uma nova vida em Cristo. E aí, alguns versículos que nos ajudam a entender isso, é João, no capítulo 6, verso 54, que diz assim: quem come a carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, participar deste memorial traz para nós um sentido de esperança. Porque quem come do pão, e aqui simbolizando a carne, e bebe do meu sangue, aqui simbolizado pelo vinho ou suco de uva, tem a vida eterna. É interessante, meus irmãos, que o tempo verbal, ele é o tempo do presente. E diz o escritor bíblico, eu ressuscitarei no último dia. Estávamos conversando com o apóstolo Léo a respeito dos tempos verbais no hebraico. E ele me dizia que no hebraico os tempos verbais são completamente diferentes do nosso português. E eles não têm o presente do indicativo. Eu falei, como não tem o presente do indicativo? Ele disse assim, quando a gente quer falar com alguma pessoa no telefone, a gente liga, a pessoa atende. Qual é a pergunta que a gente faz? Alô? Como vocês, quem está falando? E a pessoa responde, você pergunta na mesma hora, como você está? Não é verdade? Aí a pessoa responde, não, eu estou bem. Ele diz, você não pergunta como você está. Ele pergunta apenas como você. Já está subentendido como você está. E a pessoa responde, eu bem. Não tem o verbo no presente do indicativo. É interessante que o texto que a gente acaba de ler em João, capítulo 6, diz assim, aquele que está banhado, que come do pão, come da carne, bebe do sangue, tem a vida eterna. Na realidade, no hebraico, significa dizer que aquele que come, aquele que bebe, é vida eterna. Esse tem significa que a pessoa possui. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus sendo da forma de Deus, sendo, esse é o tempo da existência. Quando em Êxodo 3 nós encontramos a história de Moisés, que encontra o Senhor naquele monte, e Moisés pergunta, mas qual é o seu nome? Como é que eu vou me falar a seu respeito quando eu estiver diante do povo? E Deus diz para ele, eu sou. Então é importante, irmãos, nós entendermos que quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa condição muda. Nós passamos a estar com Ele, na presença dEle. E Ele diz, aquele que come e bebe, tem a vida eterna. Está na presença. E diz mais, e eu o ressuscitarei no último dia. Significa dizer, irmãos, que eu e você e todos aqueles que já foram antes de nós, se não formos arrebatados pelo Senhor, haverá um dia que todos nós ressuscitaremos. Estaremos na presença do Senhor. Quando nós lemos esse texto também, nós aprendemos a importância do sangue. Em Lucas, no capítulo 22, o verso de número 20 diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Novamente, agora o Senhor Jesus diz que o cálice, o sangue, que nele é a vida, é o pacto. É a aliança que nós devemos ter com Ele. Porque se não houver essa aliança,
Notem, irmãos, a aliança nunca ela é de mão única, ela é bionívoca, ela precisa das duas direções. Uma pessoa faz aliança com outra, não somente ela faz, mas a outra tem que fazer aliança com ele. Ontem eu estive num casamento, e o pastor que dirigiu o casamento disse assim: fulana de tal, você aceita? Ela disse, sim. Fulano de tal, você aceita? E ele disse, sim. Então, diante da vossa declaração, da declaração de ambos, da aliança que assumem, e agora, por favor, coloquem o símbolo da aliança, que é o anel, no dedo de cada um. Então, esta declaração os torna aliançados um com o outro. Da mesma forma, quando Deus enviou Jesus e nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós completamos esta aliança, que é de Deus para com a humanidade, em um caráter individual. Individualmente, nós fazemos essa aliança. Por isso que esse texto diz que o cálice é o pacto da nova aliança, no sangue de Jesus, mudando a página, alterando aquilo que era antes. Antes, a aliança feita durante o período da lei, mas agora em Jesus, tudo aquilo que fora predito se completa. E é bom que nós vejamos isso, nos alegramos com aquilo que o Senhor faz. Porque o sangue, meus amados, nos garante a vitória. E é interessante que Hebreus, no capítulo 13, no verso de número 20, diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Nos garante a vitória. Tornou a trazer Jesus da morte. Este sangue nos garante a vitória. Irmãos, ainda pensando nisso, haverá um dia que nós estaremos participando disso em Apocalipse, no capítulo 12, verso de número 14. Desculpa, verso de número 11. Diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Meus irmãos, a vitória está no sangue. A vitória está em nós partilharmos deste momento. E aí, meus amados, o livro de Hebreus, portanto, ele nos traz essa chamada. Participar deste momento, ele é singular, é um memorial, é um momento muito sublime. Mas implica, portanto, nessas questões que falamos. Mas isso traz para a nossa vida mudança, tem que trazer, de fato tem que trazer. Uma mudança, primeiramente, no sentido vertical. Temos que estar na presença de Deus. Temos que buscar o Senhor. Temos que orar mais. Temos que ler mais a Bíblia. Temos que estar mais juntos, celebrando o Senhor. No momento em que o pastor Marcelo convidou a diaconisa Elaine para orar, ela chegou e disse assim: Senhor, neste momento que iniciamos o culto. Irmãos, o culto, ele é uma celebração da igreja conjunta. Ele é um culto congregacional. Não é individual. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Portanto, quando nós nos reunimos, o Senhor está. Algumas pessoas dizem assim: não, o culto não termina, quando eu vou para casa eu continuo o culto. Não. Você continua a sua adoração pessoal. Mas o culto é na reunião da igreja. A igreja, a congregação dos santos é que celebra. Isso é importante nós pensarmos. É isso que o escritor bíblico está dizendo. Que nós devemos estar na presença de Deus, buscar o Senhor. E aí ele fala uma coisa interessante, que no verso 14 ele diz que a nossa relação horizontal seguia a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como é que é se privar da graça de Deus? Com certeza é fazer alguma coisa que entristece o coração de Deus. Talvez, quando nós não somos polidos um com o outro, não agimos de forma adequada um com o outro, seja o marido com a mulher, vamos mudar um pouquinho aqui, a mulher com o marido, porque hoje é dia dos pais, né?
os filhos com o pai, né? Quando nós não tratamos polidamente como devíamos, seja no nosso relacionamento pessoal, entre nós como pessoas. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: se alguém tiver alguma coisa, um com o outro, vai lá, acerta. Então, assim como a do pão, beba do cálice. Interessante, irmãos, que aqui o escritor bíblico está dizendo: segui a paz. Pedro diz: segui e persegui. Perseguir a paz. Ou seja, há um exercício na nossa vida. Portanto, meus irmãos, este é um momento importante da vida, quando nós pregamos a mensagem do Evangelho sem palavras, mas por atos e gestos, que é comer do pão e beber do cálice. Mas também na nossa vida deve haver um compromisso de buscar a paz e seguir a paz. Deve haver um compromisso de que o sangue do Senhor que foi aspergido daquela cruz não seja algo inconsequente, algo sem valor jogado fora. Não. Há valor no sangue de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Porque aquele que verteu o seu sangue nos dá vida. Porque há vida no sangue. É isso que nós temos que entender, irmãos. E não achar isso como algo rotineiro e comum. Não, devemos entender que este é um dos momentos mais significativos e que ele nos leva a buscar o Senhor e nos leva a ter um compromisso mais sério na nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor nos diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Parar, olhar para a nossa vida e buscar, então, ajustar todos os aspectos. Todos os aspectos. E Deus vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar. Vai nos mostrar. E nós precisamos, então, ao comer do pão e beber do cálice, este sangue que foi aspergido por Cristo, e o qual traz vida para a nossa vida, que nos garante a vitória, fazê-lo com total consciência da presença de Deus em nós. Vamos orar, irmãos? Recline a sua fronte. Embora hoje seja domingo, há algo no meu coração que diz assim: talvez hoje seja o primeiro dia, ou melhor, talvez hoje seja o primeiro momento em que você esteja orando. Será que hoje, neste domingo, você ainda não havia orado? Você sozinho com Deus, não tinha falado com Ele ainda? Então busque a presença do Senhor. Fale com Ele agora. Diga para Ele: Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por estar aqui, poder partilhar do pão e do vinho que daqui a pouco estaremos comendo. Mas sonda o meu coração, Senhor. Fala comigo. Me mostra, Senhor, o que deve acontecer na minha vida. Onde eu preciso mudar, onde o teu sangue tem que penetrar mais. Senhor, a tua palavra fala de raiz de amargura. Será que está falando comigo? Será que eu estou uma pessoa amarga? Senhor, fala comigo. Fala diretamente ao meu coração. Fala a minha vida. Toca, Senhor, no âmago, para que eu possa então sair daqui plenamente estabelecida. Quem sabe nessa noite você precisa deixar alguma coisa no altar. A segunda canção que cantamos hoje falava do altar e dizia que nós éramos a oferta,
o holocausto. Há uma canção, e essa canção nos faz refletir sobre a nossa vida. Eu quero que você cante ela comigo nessa noite, dizendo assim: em fervente oração vens o teu coração, a presença de Deus derramar, mas não podes ouvir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Queridos, vamos ficar de pé, entregando tudo no altar, não é? Nossa vida ao Senhor Jesus, porque Ele entregou a sua vida por nós, o sangue dele foi derramado. Vamos subir um pouquinho o tom, está um pouco grave, e é um cântico que nos incentiva, né? A deixarmos as angústias, os problemas, tudo no altar do Senhor. Amém? Aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi porque Deus não sentiu, foi por Deus não sentir, e tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor: Senhor, nesta noite eu deixo no altar tudo aquilo que tem entristecido ao Senhor. Quem sabe, Pai, eu tenho guardado no meu coração mágoas, angústias profundas. Quem sabe, Senhor, eu tenho entristecido o Teu Espírito Santo por atitudes que não deveria ter. Mas neste momento, Pai, quando eu vou participar do pão e do sangue de Cristo,
Quando nós estamos aqui como congregação, Senhor, a palavra que foi ministrada nos leva a entender que precisamos seguir a paz, que precisamos deixar de lado a raiz de amargura, para que o sangue que foi aspergido possa trazer o efetivo resultado pelo qual ele foi administrado. E nós te louvamos, Senhor, porque sabemos desde já que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, que vai até a divisão da alma e da medula para trazer, Senhor, a limpeza necessária. E nós te daremos, Pai, todo louvor e toda adoração, que só Tu és digno e merecedor. E nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar, queridos. Irmãos, nós vamos chamar à frente os diáconos e diaconisas que vão nos ajudar na administração da ceia do Senhor agora. Queremos convidar também os pastores e pastoras. E nesta noite nós estamos recebendo aqui novos 2 pastores. Na verdade, o pastor Felipe e a pastora Vilma, que estão debutando. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses queridos irmãos que vão estar aqui à frente participando conosco, né? Temos o pastor Isaías, que não está aqui conosco, os pastores Marco e Glaucia, que também não estão. E então, nessa noite nós teremos mais uma senhora a estar aqui conosco. Que bênção. Seja muito bem-vindo, pastora Vilma, que Deus abençoe. Pastor Marcelo está lhe dando a deferência, Felipe. Você dá, à direita do pai fica a esposa, mas à esquerda fica o filho. Seja bem-vindo, pastor Felipe. Está nervoso, pastor Felipe? Não, está muito bem, está bonito aí. Mulher já começa a conversar. Está bonita, belo que é vestido, gostei da sua encharpe. Mas nós vamos orar agora, agradecendo os elementos da ceia do Senhor. Eu vou pedir então à pastora Vilma que ore agradecendo ao Senhor pelos elementos da ceia. Senhor Deus, alegria, Senhor, estar na Tua casa, participar, Senhor, da celebração, ó Deus, onde nos recordamos do Teu sacrifício por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por esses elementos, representando aqui o Teu corpo, o Teu sangue aspergido por nós naquela cruz do Calvário. Pai, nós Te louvamos nessa noite. Nós Te engrandecemos, Senhor, e queremos declarar, Senhor, a nossa gratidão, Senhor. Nós não somos merecedores de tamanho amor, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou. Muito obrigada, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz pra merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado?
assim. O que foi que ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu um inocente sofrendo pelo pecador. Ele viu meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz pra merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Como em se ele sabe tanto quem eu sou, como pode me amar assim? O que foi que ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Foi isso que o meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus, ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, ele viu Jesus,
Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus. Ele viu a cruz. Ele viu o seu filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, por isso que meu Deus viu quando ele olhou pra mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, sua primeira epístola, no capítulo 11, a partir do verso de número 23, ele diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Continua o texto dizendo que, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto da minha aliança. Bebei todas as vezes em memória de mim. Nós vamos beber daqui a pouco do cálice, vamos comer do pão. Mas eu quero orientar a igreja. Parece que nós estamos recebendo aqui, não é usual entre nós, usarmos um cálice descartável. Como nós aqui costumamos trocar o cálice, a minha sugestão é que você só abra o cálice na hora em que você for beber. No momento que nós trocarmos o cálice, não troque o cálice aberto, senão você pode aspergir o seu querido irmão. Só Jesus é que tem esse direito de nos aspergir. Você não precisa aspergir a roupa do seu querido irmão. Então, não levante a tampa do cálice antes de eu dizer para o irmão: agora você pode levantar a tampa e abrir o cálice. Vocês podem perceber que talvez as mulheres já tenham levantado e aberto o cálice. As pastoras aqui do meu lado são sempre muito diligentes e já o fizeram. Não precisavam, mas já o fizeram. Mas tá bom, essa é a primeira, não é a primeira vez que nós usamos, porque nos congressos nós utilizamos o cálice descartável. Mas internamente a igreja não é comum. Vamos ficar de pé, irmãos. Pegue o seu pão, levante aos céus e agradeça ao Senhor. E diga: Senhor, obrigado pelo pão que simboliza o teu corpo. Teu corpo que foi macerado naquela cruz do Calvário, em meu lugar. E por meio dele hoje eu tenho paz com Deus. Eu te louvo, te bendigo, te exalto nesta noite, pela graça imerecida, pelo teu favor por mim. Muito obrigado, Senhor, porque se hoje eu estou salvo, é porque o Senhor assim o fez, porque o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz. Eu não tinha competência nem capacidade, mas só tu fostes achado digno de estar naquele lugar. Eu te louvo, eu te bendigo, em nome de Jesus. Vamos comer do pão em memória do Senhor Jesus. Pegue o cálice. Levante o cálice para o alto.
Agradeça ao Senhor, diga para ele: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi vertido naquela cruz. Seu sangue tem poder de salvar o pecador, de transformar, de mudar a vida, de nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. O teu sangue tem poder, Senhor, de nos curar. Isso já foi há 2000 anos atrás, mas o poder continua hoje. Senhor, a enfermidade não tem poder sobre os nossos corpos. Sabemos que neste momento de ministração da ceia do Senhor, porque estamos em unidade, o teu Espírito está aqui no nosso meio, e o Senhor está dando ordem aos seus anjos para curar as nossas chagas, curar as nossas enfermidades e nos trazer a paz com Cristo. O teu sangue há poder. Há poder, há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Cante com fé. Há poder, sim, força sem igual, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vejas todo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Levante as suas mãos para os céus e proclame: sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Vozes femininas. Paixões queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Vozes masculinas. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém? Aceita o dom de Jesus. Que bênção, podemos cantar uma canção que fala que há poder no sangue de Jesus. Levante seu cálice para o alto e agradeça ao Senhor. Faça a sua oração. Declare o seu carinho por Ele. Diga para Ele: obrigado, Senhor, porque o Senhor não poupou nem o próprio Filho. E hoje, no Dia dos Pais, eu te agradeço, como filho agradeço ao Pai, porque o Senhor veio ao meu encontro e me salvou. Diga para Ele o quanto tu amas. Diga para Ele o quanto tu és grato a Ele. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Faça a sua oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me comprou. Aleluia. Obrigado, Senhor. E agora pegue o seu cálice e abençoe alguém. Troque com alguém. Talvez você queira trocar com seu pai. Abençoe alguém. Declare a bondade e a misericórdia do Senhor. Não é nenhuma...
vou trocar esse cálice, esse é do meu filho. Eu vou trocar o cálice, esse é o cálice que eu troquei. Mas isso daqui eu não posso trocar. Aleluia! Esse é um momento singular de bênção. Declare uma palavra de fé, uma palavra de virtude, uma profecia na vida desse irmão. Declare que ele será vitorioso, que aquilo que ele vem buscando, a porta que ele vem batendo, ela vai se abrir. Aquela luta pela qual ele vinha travando, Deus está com ele nessa peleja. Declare bênção, declare salvação. Declare isso ao Senhor. Declare isso para Ele. Deixa eu trocar o cálice com outro filho. Meu filho. Aleluia. É bom saber que o Senhor cuida de nós, não é verdade, irmão? Agora eu vou, principalmente para as mulheres, eu vou dar uma orientação. Tem uma abinha. Você levanta essa aba, depois puxe com cuidado para que não respingue em você. Pode abrir o cálice agora, irmãos. Estou tomando todo cuidado. Está havendo um concílio das mulheres aqui dizendo é melhor voltar ao que era. São contra a modernidade. Levante seu cálice para os céus e diga obrigado, Senhor. Todo o poder de Jesus me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, proclamai o meu nome a todas as nações. Porque o meu sangue faz um novo pacto, uma nova aliança. Bebamos todos em memória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, até que Cristo volte. Isso, diga primeiro e aplauda depois. Amém, até que Cristo volte. Maranata. Agora pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Parabéns. Parabéns, filho. Isso, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Vamos orar, depois vamos cantar um cântico. Pastor Felipe vai orar agora. E se você traz o seu pedido de oração, levante uma de suas mãos, nós estaremos orando por você. Vamos orar pelos pedidos que estão na salva de oração. Pastor Felipe vai orar, depois nós vamos cantar um cântico. Te damos graças, Senhor, por esse dia, Pai, por esse momento, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela comunhão que temos aqui, Senhor. Porque nessa noite nós podemos celebrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que é por Ele, Pai, por meio dEle que nós temos acesso a Ti, Senhor. É por meio dEle, Pai, que nosso relacionamento contigo foi restaurado, Senhor. E te somos gratos por isso, Senhor. Te somos gratos, Senhor, porque pelo nome de Jesus, Senhor, pelo Seu sangue, Senhor, nós podemos estar aqui juntos em comunhão, Senhor. E Pai, nós nos lembramos dos pedidos que estão naquela salva de oração, Senhor, por aqueles que estão com as mãos levantadas, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor olhe pela causa de cada um aqui, Senhor. Os pedidos de cura, Senhor. Aqueles que estão em casa, enfermos, Senhor, que não puderam estar aqui nessa noite conosco, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor esteja olhando, tocando em nome de Jesus. Que todos aqueles que precisam de cura sejam curados em nome de Jesus. E Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque nós podemos ver o Teu amor nessa noite. E que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as santas consolações do Espírito possam estar sobre toda a igreja do Senhor, sobre o Israel de Deus espalhado pela terra, desde agora e para todos sempre. Amém. E amém, e amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Pastor Marcelo vai à porta despedir a congregação e eu vou ali para minha mesa esperando você. Graça e paz, queridos. Deus os abençoe. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Teu amor é tudo em mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. De todo coração, sempre eu cantarei. Tu és bom, na alegria ou na dor, sempre eu cantarei. Tu és bom, na alegria ou na dor, sempre eu cantarei. Tu és bom, de todo coração, sempre eu cantarei. Tu és bom, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei tu és bom pra mim. Dançarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Tu és bom pra mim. Pra mim.